Então, boa tarde aos estudantes, os primeiros anos da tarde, né? Vamos para mais uma aula de biologia. Espero que vocês tenham passado um final de semana de Páscoa muito bom, ok? Estamos aí na atividade, vamos continuar. Pessoal, primeiro aviso que eu preciso dar para vocês é sobre as provas, né? A prova de biologia, se eu não me engano, acho que vocês viram, estava prevista para uma data e eu estava me preparando, me planejando para essa data, e eu achava que ia conseguir terminar o conteúdo previsto para o primeiro bimestre tranquilamente com vocês, como para outras turmas, só que aí eles anteciparam para a semana que vem. Isso foi um tiro no meu pé, essa é a verdade. E eu vou ter que correr com algumas turmas, não com vocês. O que eu terminar aqui em biologia, pessoal, o que eu terminar em biologia com vocês é o que vai cair na prova. Eu não vou, logicamente que eu não vou colocar nada que não esteja, que eu não dei para vocês. Perfeito? Só que depois eu olho isso aqui, a estagiária demorando para chegar, ela vai ficar de olho aqui em vocês, porque vocês gostam de conversar nesse chat que eu já percebi. Tá, vamos continuar aqui. Então, no caso, pessoal, minha prova de biologia é quarta-feira, se liguem lá, porque já mandaram, a dona Cleide já mandou para vocês, tá, a data da prova. Não vai ter aula semana que vem, isso vai ser mais um problema. Alessandra, só desliga o microfone, por favor, tá? Pro Obséquio, obrigado. Tá, então, pessoal, foi mais uma dificuldade para mim, porque se eu tivesse aula semana que vem, mas eu entendo também que vocês precisam se concentrar só nas provas, né, que vai ser uma semana de prova para vocês, beleza? Que vocês vão ter um dia para entregar. Como vocês, acho que vocês não sei se vocês estão acostumados com esse ritmo, mas desde o ano passado que a gente está assim, ok? Vocês têm um dia inteiro para fazer a prova e mandar no Plex. Que facilidade, né? Que coisa linda. Tá. Em relação à prova de química, alguém está chamando? Quem é? Fala aí. Sou eu, professor. Fala aí pra gente. Eu queria fazer uma pergunta. Diga aí. Eu não sei se você vai saber, mas eu queria saber por que a gente vai ter 3 provas por dia. Você sabe responder? Realmente. Não, mas geralmente, em semana de prova é assim, né? Porque a distribuição é dessa forma. Você tem uma semana de prova... Pra mim, né? nunca foi assim. Por isso que eu tô Nunca estranhando. Foi? Ah, sim, mas... 3 Pra mim provas também não. por dia eu achei, tipo, bastante. E só... porque eu também tô acostumado, né? Acho que é isso. Na antiga escola eram 2 provas a cada hora. Não, Nossa. pessoal, a distribuição, isso aí, eu não, como você falou, eu não vou saber responder, porque quem fez a distribuição das provas foram lá a coordenação pedagógica, ok? As supervisoras. Então, a gente só aceita e diz Entendi. amém, perfeito? Obrigada, professor. Mas eu acho que vai dar para vocês fazerem as provas tranquilamente, porque vocês vão ter o dia todo para fazer essas provas. Serão 3 por dia? Sim, serão 3. Só que vocês vão ter o dia todo. Vocês vão ter internet linda para vocês pesquisarem, etc. Ok? Linda Kimberly, você chegou, eu vi. Você pode ligar sua câmera para os alunos te conhecerem? Por favor. Pessoal, essa que vocês estão vendo aqui, o nome dela é Linda Kimberly, ela é a nova estagiária, tá? Vocês já conheciam o Gabriel, e agora ela chegou também para somar com a gente, para nos ajudar, né? Ela está também nesse período de estágio final da faculdade, ela precisa fazer esse estágio para poder formar em biologia. Então, eu deixo a palavra para ela falar um pouquinho sobre ela, né? Se apresentar mais um pouco. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Linda, né? Estou me formando agora, esse semestre, em junho, no curso de Ciências Biológicas. E eu estou aqui para ajudar vocês no que precisar, tirar as dúvidas, tá? E é isso aí, é nóis. Tá certo. Ainda fica de olho no chat, porque essas turmas, são as turmas do primeiro ano G até o K, elas gostam muito de falar no chat, mas se for pergunta, alguma coisa nesse sentido, aí tu passa pra gente, se eles tiverem, porque eu não vou estar olhando diretamente esse chat, né, que eu tenho que começar a aula. Mas tu fica de olho, se for alguma coisa que aí tu já chama atenção, né, ok? E também, se alguém estiver participando, tu também observe isso aí pra gente. Então, vamos lá, pessoal, vamos começar a aula. Nós terminamos, pessoal, o Gabriel, né, que vocês já conhecem, ele terminou a parte de água e sais minerais, perfeito? Como eu sempre faço, quando a gente termina um conteúdo, a gente vai para a correção das atividades, ok? Vocês sabem disso já. No entanto, né,
em função do tempo, que está muito pequeno para a gente, eu vou ter que pular essa parte, porque as provas são semana que vem. E eu quero realmente que caia também pelo menos carboidratos para vocês. Perfeito? Mas, de qualquer forma, a correção vai estar lá no CLES. Tranquilo? Eu acho que ninguém vai ser prejudicado com isso. Vamos lá. Vamos chegar aqui, pessoal. Vocês estão vendo o slide? Está tudo tranquilo aí para vocês? Tudo perfeito? Vocês estão animados? Sim, sim. Sim. Então vamos lá, deixa eu só aumentar aqui para a gente começar. Gente, eu não tô vendo. E agora, o que a gente faz com você? Eu também Vamos não. E agora? Tá apresentando aí. Quem tá vendo, pessoal? Falem para mim, por favor. Eu Eu tô vendo. da Eu aula também e vou tô. voltar de novo pra ver se dá, tá, professor? Ah, ok. Pessoal, então é aquela questão. A grande maioria está vendo e uma outra parte não. Aí o que eu posso fazer? Dê um jeito aí, pessoal, que deve ser alguma coisa no equipamento. Alessandra, vamos lá, microfone, que eu preciso começar. Bora lá, obrigado. Pessoal, então, nós já terminamos, já finalizamos. Oi, filha, fala aí. Apareceu aqui já, professor, obrigada. Tranquilo. Amém, aleluia. Vamos lá. Pessoal, então nós finalizamos já o conteúdo de água e sais minerais, ok? Que foi o conteúdo do estagiário Gabriel. E agora, pessoal, a gente vai para compostos orgânicos, tá? Nutrientes e suas funções. Esse é o tema da nossa aula de hoje. Tranquilo? E entre esses, pessoal, esses nutrientes, nós temos os carboidratos e lipídios. Depois, lá na frente, nós vamos ver proteínas e vitaminas. E, por último, ácido nucleico. Todos esses são compostos orgânicos. Sais minerais são compostos inorgânicos, como o Gabriel falou, e eu não vou ficar voltando nessa aula anterior, ok? Até porque a gente precisa ir para frente. No entanto, sabemos que também vai cair algo sais minerais, como os conteúdos anteriores, teorias de origem da vida, ciência e características gerais dos seres vivos. Vamos lá, pessoal, vamos chegar aqui. Pessoal, esses nutrientes, eles vão ser divididos em macro, grande, né, macronutrientes, e micronutrientes de pequenos, perfeito? Entre os macronutrientes temos lipídios, que são as famosas gorduras, os carboidratos, que são os famosos açúcares, e as proteínas, ok? Que têm funções específicas muito importantes para a gente, ok? Para os mamíferos em geral e para outras espécies também, ok? E os micronutrientes, que são as vitaminas, que também são muito importantes. Por exemplo, a vitamina D que está em alta aí, né? Eu tomo vitamina D. Ok? Isso não é questão de tendência política de maneira nenhuma, porque o povo está politizando tudo, né? Vocês já sabem qual que é a minha, né? Eu acho que vocês já imaginam, eu sou resistência total, né? Mas vamos lá. Contra fascismo, mas vamos deixar quieto isso aí. Vamos lá, pessoal. Então, nesse caso aqui, ó, micronutrientes, vitaminas. E tem várias vitaminas que a gente vai estudar. Só que, no entanto, nós vamos para a prova bimestral. Eu espero em Deus que a gente vá lipídios e carboidratos, a gente consiga terminar. Ok, pessoal? Aí eu trouxe essa imagem de um sanduíche, que eu imagino que deve ser a refeição, pelo menos semanal, de alguns de vocês, né? E a gente precisa observar também, pessoal, que dentro de um sanduíche a gente vai encontrar lipídio, minerais, vitaminas, carboidratos, proteínas e também água. Ok? Vamos seguir. Pessoal, então, de uma forma bem geral, a gente vai entender também onde que a gente vai encontrar carboidratos, que são os famosos açúcares. Tá? Nosso primeiro tema aqui. A gente vai encontrar, pessoal, carboidrato, por exemplo, nos cereais. No arroz, na aveia, no trigo, raízes e tubérculos também, cenoura, beterraba, entre outros, leguminosas, feijão, ervilha, tudo isso são carboidratos. Todo esse tipo de alimentos são carboidratos, tá? A famosa soja também, ok? Frutas, também você vai encontrar carboidratos, banana, manga, maçã, o famoso mel, só que esse mel aqui, a gente tem que entender o tipo de açúcar que é, tá? E o açúcar comum, que é retirado da cana, que é a famosa sacarose, que a gente vai estudar. Ok, pessoal? Vamos lá. Por enquanto, está tranquilo, sim ou não?
Sim. professor? Sim. Vamos lá. Pessoal, então a gente tem algumas... Depois eu já coloquei essa apresentação lá, vocês viram que tem atividade nova, tá? Exatamente sobre isso aqui, sobre carboidratos e lipídios. E também tem uma atividade lá de química, são duas atividades de química, tá? Se liguem nisso aí também. Vamos lá, pessoal. A função dos carboidratos, essencialmente, é dar energia para o corpo, então é uma função energética, tá? E eles vão dar essa energia para o corpo a partir de reações de oxidação. Oxidação, vocês vão estudar ainda esse processo de oxidação e vão estudar lá na química. Imagino que eu posso passar alguma coisa para vocês, mas de fato vocês vão estudar esse assunto de oxidação lá na química do segundo ano, perfeito? Mas eu posso introduzir alguma coisa bem lenta para vocês, porque a química do primeiro ano é um pouco diferente, que é a introdução da química, né? Mas vamos lá, pessoal, o que é uma oxidação? É perda de elétrons, basicamente é isso. Perda de alguma coisa, ok? Mas a gente também pode se referir à oxidação, um processo de oxidação, quando um alimento está começando, né, a passar por um processo de vencimento, digamos assim, de apodrecimento. Isso é oxidar, perfeito? Então, acontece esse processo de oxidação também, de quebra de alimentos e de perda de elétrons dentro do nosso organismo, na digestão intracelular, ok? E todo momento está acontecendo um processo de oxidação para liberação de energia, perfeito? E, como eu disse para vocês, a principal fonte da respiração, pessoal, por que a gente está falando agora de respiração? Porque a oxidação provém do processo de respiração celular, perfeito? Então, a gente está respirando, né? A gente está quebrando nutrientes, está quebrando partes de alimentos, etc., mas, ao mesmo tempo, a gente está respirando. E essa oxidação é uma parte, né, final, o processo final da respiração, ok? E o principal combustível da respiração é o carboidrato, pessoal. A gente, para poder respirar, a gente precisa de carboidrato. Claro que de uma forma equilibrada, tranquilo? Mas a gente precisa, sim, ingerir esses tipos de carboidrato para poder realizar nossos processos metabólicos e, evidentemente, a respiração em si. Só que não é só, pessoal, o carboidrato. Os lipídios também têm uma função energética que ajuda também no processo de respiração, e as proteínas também, ok? Mas o principal, de fato, é o carboidrato, ok? Então, vamos lá, pessoal. Olhando para essa imagem aqui, vocês estão vendo essa imagem bem ou não? Sim. Vamos lá. Pessoal, deixa eu ver aqui, tem uma canetinha aqui que eu acho que vai me ajudar para vocês entenderem. Até aí tá tranquilo, pessoal? Sim ou não? Eu preciso do feedback de vocês. Sim. Sim. Vamos lá, deixa eu pegar a canetinha aqui. Então, para a gente entender melhor, as imagens, a biologia trabalha com imagens, isso é muito importante para os estudantes também entenderem mais os processos, né? Então, temos aqui, ó, processo de respiração celular, perfeito? Tem a célula, ok? Estou falando de respiração celular, claro que é na célula, né, professor? Claro que é. Então, vamos lá. E o que eu disse para vocês, pessoal? Que a oxidação é o processo final, certo? Só que a gente precisa começar esse processo de respiração. E como é que a gente consegue, pessoal? Através de quê? A célula vai absorver oxigênio, né? Vai absorver glicose, certo? Nesse processo de respiração. E vai liberar o quê? Dióxido de carbono. Quem é o bendito dióxido de carbono, pessoal? Falem para mim. Dióxido de carbono. O Eu gás dou carbônico. um biju para vocês. Tem uma formulazinha, é o famoso, o dióxido de carbono é o famoso. Gás carbônico. Aê, garoto, ganhou um biju. Vamos lá. Dióxido de carbono é o famoso gás carbônico, ou também conhecido como CO2. Perfeito? Então, pessoal, no processo final, tá, de respiração, é liberado o quê? O dióxido de carbono. Perfeito? Também é liberado o quê? No processo final da respiração celular, também é produzido água. Ok? E nesse processo aqui, pessoal, começa a formação dos óxidos. Tá vendo aqui, ó, escrito óxidos. Dióxido de carbono começa a oxidar, também, a água também começa a passar por esse processo e etc. E também, pessoal, a partir disso, a liberação de energia. Ok?
Entenderam? A célula, para respirar, precisa de oxigênio, de glicose, perfeito? Uma fonte muito importante para a gente. Vai haver produção de dióxido de carbono, CO2, água, e vai formar os óxidos, processo de oxidação. E também vai liberar energia. Tranquilo? Entendi. Beleza. Tá, outra coisa, esses termozinhos aqui, ó, comburente, né, e combustível. O comburente, pessoal, é como se fosse como posso falar? Um catalisador da reação de combustão, tá? O combustível é o que vai começar a reação de combustão. Só para vocês entenderem direito. Então, o oxigênio está entrando aí como se fosse um acelerador, né, para acontecer realmente essa reação química. Toda reação que a gente chama de combustão, e vocês vão ver isso na química também, precisa de oxigênio, tá? Nesse caso aqui está precisando de oxigênio, e também vai entrar nesse caso aqui é uma respiração normal, né? De glicose também. Entendido isso, pessoal? Tranquilo? Vamos seguir. Vamos aqui, pessoal, para os tipos de carboidratos. Primeira coisa, pessoal, os carboidratos eles vão ser formados sempre por carbono, hidrogênio e oxigênio, tá? Numa relação de 1, 2, 1. O que quer dizer isso, pessoal? Vai ser um átomo de carbono, 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Aí a fórmula vem aí, ó, CH2O. Tranquilo? E esse Nzinho aqui, pessoal, quer dizer o quê? Que, dependendo da molécula de carboidrato, ele pode variar esse númerozinho N aí. Tranquilo? Pode ser 2, 3, 4 e assim por diante. Pessoal, esses carboidratos eles vão ser classificados em monossacarídeos, tá? Disacarídeos e polissacarídeos. Os monossacarídeos são os carboidratos menores. Glicose, ribose, frutose, galactose, que a gente vai estudar todos esses. Depois vão vir os disacarídeos, que já é a junção de 2 monossacarídeos, que é a maltose, a sacarose e a lactose. E os polissacarídeos, que é a união de diversos monossacarídeos, são os amidos, glicogênio e celulose. O glicogênio é muito importante para a gente, tá? Que é a nossa reserva energética. Tranquilo? Vamos seguir aí. Tranquilo, pessoal? Eu quero que vocês lembrem disso aqui, que isso aqui pode cair na prova. Tá? Isso aqui, ó. Olha. O meu círculo não ficou muito legal. Tá? Isso aqui. Monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos. Tranquilo? Como é que são classificados os carboidratos? Dessa forma aqui. Vamos seguir. Tá aí tranquilo, pessoal? Ou estão desesperados? Não, né? Tranquilo por enquanto. Mais ou Por menos. enquanto, né? Por enquanto. Professor, você vai colocar esse slide no Classroom? Já tem Já lá. está lá. É o apoio para a atividade. Exatamente. Tá bom, obrigada. Só, como eu falei para vocês, né, os monossacarídeos, eles são os menores que tem, são não polimerizados, tá? Eles não formam polímeros, depois a gente vai entender o que é essa questão da formação dos polímeros, tá? E não sofrem hidrólise. Por que eles não sofrem hidrólise? Porque eles são muito pequenininhos, não precisam ser quebrados. Deixa eu ver aqui quem a gente está chamando, deixa eu parar aqui. Tem alguém? Opa. Professor, acho que é uma pergunta idiota, mas qual é a diferença entre lactose e galactose? Vamos falar. Tem uma relação intrínseca as duas, tá? Ok? Vamos falar das duas daqui a pouco. Vamos ver aqui. Beleza. Pessoal, então vamos aqui para entender exatamente os monossacarídeos. Os monossacarídeos, eles vão ser divididos, vão ser classificados a partir do número de carbonos, tá? Lembrem, todos os carboidratos, eles vão ter o quê? Carbono, oxigênio e hidrogênio. E no caso dos monossacarídeos, eles vão ser divididos pelo número de carbonos. Perfeito? Carboninho, C, etc. Depois vocês vão estudar isso lá na tabela periódica em química. Ok? Mas eu lembro que o Gabriel, ele disse na aula sobre, né, ele deu uma introduçãozinha sobre compostos orgânicos, apesar que estava falando só de compostos inorgânicos, né? Mas ele falou que os compostos orgânicos são aqueles formados por carbono, principalmente, ok? Mas também por hidrogênio, também por oxigênio. Tranquilo? Todos os compostos orgânicos têm essa formação e também tem outros elementos também. Okay? Então, nesse caso aqui, pessoal, os monossacarídeos que têm 3 carbonos são os triosos, tem 4 tetroses, 5 pentoses,
6 hexoses. Aí a gente se liga na hexose principal, a estrela pop, tá? Das hexoses, que é a famosa glicose, ok? Que nesse caso, pessoal, a glicose é o glicídio mais usado pelos seres vivos, tá? Como fonte de energia. A gente precisa dessa glicose para a nossa fonte de energia, ok? E essa glicose, ela vai ser fabricada pelas plantas, pelas plantinhas, a partir da fotossíntese. Só uma coisa interessante, que depois vocês vão ver lá em renda vegetal no segundo ano, que nós, seres humanos, né, seres humanos, de fato, né, os homo sapiens, mamíferos que pensam, acham que a planta, ela produz oxigênio para a gente viver, etc. Não. Na verdade, o oxigênio é sim um produto da fotossíntese, mas elas realizam fotossíntese para poder produzir seu próprio alimento, porque são autotróficas, ok? E sim, o oxigênio é um dos produtos finais da fotossíntese, ok? Então, vamos lá, pessoal. Como eu disse, a glicose, e o alimento que ela produz é a glicose, tá? Isso é fabricada pelos vegetais através da fotossíntese, como eu disse, né? E essa glicose, ela vai ser armazenada na forma de polissacarídeo. Vai se juntando glicose e vai formando cadeias maiores, tá? Os carboidratos são chamados de polissacarídeos. Amido e assim por diante. Ah, tá. Vamos aqui para a gente entender essa imagenzinha, que é sempre bom falar das imagens. Aí temos aqui, pessoal, uma glicose linda. Lembrem, pessoal, glicose é uma hexose, tá? Tem 6 átomos de carbono. Perfeito? Então, aqui, ó, tem uma forma linear da famosa glicose. E a gente for contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Aí precisam se ligar os oxigênios aos hidrogênios, perfeito? E aqui é uma forma cíclica, tá? Uma fórmula cíclica, fechada. Também, se a gente for contar, vai ter 6 carbonos, tá? Vamos seguir. Tranquilo, pessoal? Essa classificação aqui, sim ou não? Tranquilo. A primeira participação de um estudante lindo, maravilhoso, ou uma estudante linda e maravilhosa, para ler esse conteúdo aqui, rapidamente, de sacarídeos. Eu leio. Vai lá. Ler, então. Vai lá, Vitor. O Vitor falou que queria ler primeiro, então vai lá. Valeu, mano. Disacarídeos. São moléculas formadas pela união de 2 monossacarídeos. Como os 2 monossacarídeos que se combinam para formar o disacarídeo único. O carboidrato é agradável ao paladar e tende a se dissolver na água com relativa facilidade. O processo pelo qual disacarídeos são criados é conhecido como síntese de desidratação ou reação de condensação. Ok. Obrigado. Quem foi que leu? Victor. Victor. Muito bom. Muito obrigado. Vamos lá, pessoal. Vamos entender aqui. Primeiro, a gente precisa entender algumas características dos disacarídeos. Vocês já entenderam, né, que os disacarídeos são uniões de 2 monossacarídeos. Perfeito? Só que a gente precisa também se ligar em outras características aqui. Deixa eu pegar aqui meu pincelzinho novamente, para me ajudar didaticamente. Só, uma das características principais dos disacarídeos, eles são agradáveis ao paladar. Ok? Aqui, ó. Tranquilo? Outra característica importante dos disacarídeos, eles se dissolvem facilmente na água. Perfeito? Aqui, ó. O açúcar comum, por exemplo, né, que vocês conhecem. E também eles vão ser formados a partir dessas reações de condensação e desidratação. Mas vamos ficar mais nessas características mais simples aqui de agradável ao paladar e são facilmente dissolvidos em água. Tranquilo? Aí tem aquela questão lá que o Gabriel falou de polaridades, tá? Moléculas polares vão ser dissolvidas por moléculas polares e moléculas apolares vão ser dissolvidas em moléculas apolares. Nunca uma polar vai conseguir ser dissolvida numa polar. Só emulsionável, que depois a gente vai entender mais esse termo emulsionável, tá? Que é misturado. Consegue se misturar, mas não se dissolver. Perfeito? Uma apolar com uma apolar com uma polar. Vamos aqui, pessoal. Estamos aqui os lindos disacarídeos. Primeiro, a maltose, tá? Que é a união de 2 glicoses. Perfeito? Isso aqui é importante, pessoal, porque tem questões que caem, vocês estão no primeiro ano do ensino médio,
e talvez já estejam vislumbrando, né, os vestibulares que virão daqui a 2 anos. E eles gostam de, quando caem esses assuntos no Enem, por exemplo, eles gostam de colocar essas coisinhas chatas aqui, ó. Por exemplo, maltose, união de glicose com glicose. Pode cair sim, parece ser besta, mas cai. Por quê? Porque nem todo mundo estuda essa parte. Perfeito? Não se liga, só sabe que de sacarídeo é maltose, sacarose e lactose. Ok? Mas aí você precisa saber como é formada essa maltose, a união, tá, de 2 monossacarídeos. Quais monossacarídeos? Glicose e glicose. Perfeito? Depois vem a sacarose. A sacarose, no caso, é a união de dois monossacarídeos. Glicose e frutose. Ok? Açúcar das frutas. E aqui, pessoal, ó, a lactose, que é o açúcar, a gente vai estudar direitinho daqui a pouco, todos eles, né? O açúcar do leite, né? Aí vai vir, que é a união de 2 monossacarídeos, que é da galactose, ok? E da glicose. Então, logicamente que a diferença que a estudante perguntou, né? Que a lactose é um disacarídeo, tá? E a galactose é um monossacarídeo. É uma molécula menor que forma a lactose. Tranquilo? Entendido isso daí, sim ou não? Pode repetir de novo, professor, por favor? Tá. Vamos lá. A lactose, vocês estão vendo aqui, ó, disacarídeos. Disacarídeos. Estamos estudando os carboidratos que são formados por 2 monossacarídeos, perfeito? Estão aqui eles, ó. Maltose, sacarose e lactose. A lactose é um disacarídeo. Tá? E ela é formada pela união de 2 monossacarídeos. Quais são os monossacarídeos? Galactose e a glicose. Ok? Pessoal, deixa eu... Entendido? Então, a galactose, ela é um monossacarídeo, tá? E a lactose é um disacarídeo. E a galactose ajuda a formar a lactose. Tranquilo? Sim ou não? Sim. Pessoal, agora deixa eu fazer uma perguntinha para vocês. O que esses 3 bonitos aí têm em comum? Maltose, sacarose e Todos eles, todos eles têm glicose? Exatamente. Ganhou uma pamonha. Perfeito? Então vamos lá. Eu prometo as coisas para vocês e nunca cumpro, né? Mas aí agora eu tenho uma desculpa, né? A pandemia. Quando eu estou em sala de aula, eu faço essas promessas, eu tenho que pagar, porque eles ficam me cobrando. Quando voltar às aulas, eu vou cobrar minha pipoca com groselha e minha biju, hein? Cobra tudo. Tu já ganhou 3 coisas? Beleza. Já ganhei uma pipoca com groselha e uma biju. Ainda já anota o nome Quem foi que ganhou as 3 coisas mesmo? Foi o Victor, né? Foi eu. Beleza. Então, a Linda Kimberly, ela vai anotar o nome dos ganhadores, ok? Vamos lá. Vamos seguir aqui. Pessoal, então agora vamos entender um pouco mais, mas sem estresse, evidentemente, né? Porque às vezes vocês veem um monte de conteúdo e a gente precisa passar de uma forma muito tranquila para vocês. Então, aqui, eu já mostrei lá na imagem, mas vamos aqui novamente. Diga aí. Eu não sei se é mais galactose é carboidrato solto. Como é que é? A galactose, ela é carboidrato solto? Não, a galactose, ela é um monossacarídeo. Ela é um carboidrato formado. Ok? Tá bom. Beleza? Como a glicose, por exemplo. Vamos lá, pessoal. Vamos aqui primeiro para esse quadradinho aqui, ó. Disacarídeos. Aí eu já expliquei isso aqui para vocês, né? Sacarose, glicose mais frutose, lactose, glicose mais lactose, maltose, glicose e glicose. Aí as fontes principais. Pessoal, a sacarose. Quem é a sacarose? A dona sacarose, quem é? Digam para mim. Vai ganhar um baião de 2. Não acredito, não. Não acredito. Repete, por favor. Pode falar. Sacarose? O açúcar? Ai, É o açúcar? É um provavelmente. açúcar comum, provavelmente. Me dá um pouquinho, professor, que acabou em casa. Eu acho que o Morreu. professor morreu. ficou tão frustrado que ele saiu. Ei, mó decepção.
Eu acho que ele tá perguntando a fórmula, não é não? Da tabela periódica? Não, eu acho que Da foi sacarose. Não, pessoal, eu perguntei exatamente quem é a sacarose e vocês ficaram aí, mas alguém acertou, falou que é o açúcar comum. Açúcar, Foi eu. o Jonathan. Foi o Jonathan. Alguém Até porque, pessoal, está escrito aqui, né? É, Foi. tá tipo na nossa cara. Não, Essa nem eu ganhei. valeu. Não, mas eu ganhei, sai, eu ganhei. O Jonathan falou e Ganhou, eu pronto. perguntei. Ganhou o banho Ganhou de uma- dois. Uma paçoca. Não, Foi, baião de verdade. 2. Baião de Baião de dois. dois. Baião de Ganhei, dois. Só professor. baião de 2. Ah, Olha lá, hein, professor. Ó, Tô anotando professor. aqui também, tá hein? me roubando, hein? Anota aí, então. Vamos lá. Pessoal, vamos chegar aqui de novo. Então, como eu disse para vocês, a sacarose é o açúcar comum, né, que todos conhecem, o açúcar branco que vocês conhecem. Perfeito? Então, se liguem nisso. Tá? Falou em açúcar comum, a gente está falando de sacarose. E muitos confundem com a glicose. Sim, tem parte de glicose, porque a sacarose é a junção de glicose para as frutose, perfeito? Pessoal, e evidentemente que se quem ficar comendo muita sacarose, muito açúcar, né, branco, esse açúcar refinado que é comprado nos supermercados, evidentemente vai aumentar o nível glicêmico, o nível de açúcar no sangue, isso é ruim. Apesar de a gente precisar, pessoal, desses açúcares, né, a gente precisa também equilibrar o consumo desse tipo de alimento, porque pode depois dar uns problemas, que é, por exemplo, diabetes e etc, né? Ok? Vamos lá. Só que tem uma outra questão aqui. A partir da sacarose, como a partir de outros açúcares, vai criar, a partir da formação do glicogênio, pessoal, vai criar as fontes de energia. Então, você tá se alimentando de açúcares, ok? Como esses que eu estou falando aqui. E vai fornecer energia para vocês, perfeito? E depois vai ser armazenado, pessoal, em forma de glicogênio. Por isso que é muito importante. O que a gente tem de reserva energética, pessoal, ela vai ser formada em forma de glicogênio. E depois vai ser mandado lá para o fígado, tá? Mas aí o fígado já é outra história que a gente não vai falar agora. A função de fígado é mais lá no segundo ano, ok? Mas o fígado, claro, que tem uma função muito importante nesse processo de armazenamento de glicogênio, que é as reservas, de metabolismo, de excreção e assim por diante. Vamos lá, pessoal, aí depois vem a famosa lactose, né? Como eu disse, função de fusão de glicose, mas galactose, né? E, claro, tem no leite, né? Aí vai variar um pouco. No leite humano, 5 a 8% de lactose, e no leite bovino... Professor, Diga aí. esse leite que vem na caixinha, ele é diferente do leite que vem diretamente da vaca? Ou ele é a mesma coisa? Ele tem mais... Como é que se chama? Não. Claro que o leite da vaca, ele é mais saudável, só que a gente precisa tomar um cuidado também, né? Porque tomar, por exemplo, direto da teta da vaca já é mais perigoso, né? Porque você pode se contaminar com algumas bactérias ali, que pode estar nas tetas da vaca. Evidentemente, imagino que ninguém faria isso, né? Tem que passar por um processo tem que esquentar, ferver esse leite natural que vem direto da teta da vaca, né? Mas os leites industriais... Diga aí. A minha avó, ela sempre disse que é mais saudável, porém, ela sempre ferve o leite. Ela nunca dá pra isso que eu gente tô falando. diretamente. Exatamente, Porque não pode dar direto. ela fala que a vaca, ela tem certos... Como eu falo? Certos vermezinhos. Tanto que a gente não pode comer a carne dela crua. Exato. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado. Apesar de ser mais saudável, a gente precisa ferver sim esse leite natural, tá? Que vem direto da teta da vaca. E os industriais, evidentemente, passam por processos industriais. Qual o seu prefere? Eu tomava muito esse leite, porque no início da minha função como professor, lá em 2000 e pouco, eu comecei a trabalhar na zona rural. Então, e sempre eu trazia esses leites, porque tinha cozinheira que tinha umas produtoras de leite lá, umas vaquinhas que ela tinha, e tinha porcos também, ela tinha até colocado o nome de um porco. Não, o nome de um porco em mim. Quer dizer, colocou o meu nome no porco. Só que depois esse porco morreu. Vamos lá. E eu sempre trazia, né? Só que aí eu tinha cuidado também de ferver o leite, etc, né? Mas como eu não tenho tanta opção assim, eu não tenho vacas disponíveis para mim, né? Tem aquele outro leite que é produzido, mas que tem aqui em saquinho, né, que vende, mas eu acho que é difícil a gente achar.
já é mais complicado, né? Eu não encontro. E outra coisa que vence rápido também, né? Vamos lá, pessoal, vamos seguir aqui. E nesse caso, evidentemente, ele é um pouco, essa lactose, esse açúcar lactose, né, carboidrato, ele é um pouco menos doce que, por exemplo, a sacarose, que é muito doce, né? E por último, a maltose, que é formada por 2 moléculas de glicose, como eu disse, né? E é o resultado da quebra do amido, pessoal. O amido já é um polissacarídeo, tá? Um açúcar maior. Ok? Que essa maltose vai ser presente nos cereais, tá? Em fase de germinação. Vamos seguir. Vamos para os famosos polissacarídeos. Vamos ver aqui, estamos quase terminando. Eu acho que eu não vou conseguir terminar, chegar em lipídios, mas vamos lá. Pessoal, quem pode, uma aluna ou um aluno que pode ler essa parte para a gente, por favor. Polissacarídeos. Polissacarídeos são grandes polímetros naturais formados por cadeias de monossacarídeos ligados entre si por ligações glicosídicas. Ligações covalentes resultantes da condensação de 2 monossacarídeos. Insolúveis em água, os polissacarídeos são carboidratos, também conhecidos como glicanos. A celulose possui 10.000 moléculas de glicose. Ok, muito obrigado. Quem foi que leu? Letícia Padilha. Thanks, Letícia. Vamos lá, pessoal. Então, os polissacarídeos eu já tinha falado para vocês, mas vamos entender um pouco mais, né? São já carboidratos muito maiores que formam cadeias de monossacarídeos. Lembre, monossacarídeos tem apenas, carboidrato monossacarídeo tem apenas um monossacarídeo. E eles não formam cadeias, tá? Não formam polímeros. Já no caso dos polissacarídeos, eles já formam cadeia, já formam polímeros, tá? De monossacarídeos. Polímeros é a união de vários monossacarídeos, ok? Ligados entre si a partir dessas ligações glicosídicas. Se eu tivesse mais tempo, pessoal, eu mostrava como é que é formada as ligações glicosídicas e etc. Mas não vai dar tempo de a gente ver essa parte, tá? Por isso que eu tenho que trazer um pouco mais resumido para vocês. Só que vocês podem entender que as ligações glicosídicas, elas são através de ligações covalentes. Aí, ligações covalentes, depois vamos estudar, lá em química principalmente, que são ligações que há um compartilhamento de elétrons, tá? Nesse caso aqui. Não se perde nem se ganha, se compartilha, tá? Estruturas. E essas ligações vão ser resultantes da condensação de 2 monossacarídeos. Os monossacarídeos eles vão se condensar a partir dessas ligações glicosídicas, ok? Outra característica importante dos polissacarídeos é que eles são insolúveis em água, tá? Lembrem, os disacarídeos, né, sacarose, por exemplo, muito solúvel em água, só que os polissacarídeos já têm essa característica de não ser solúvel em água, perfeito? E eles também são conhecidos como glicanos. Pessoal, uma das principais é a celulose, que possui 10.000 moléculas de glicose, olha que maravilha. São moléculas muito grandes, tá? Aí aqui, pessoal, a gente tem alguns exemplos de polissacarídeos. Celulose, tá? Aqui. Amido, perfeito, uma fonte muito importante aí. E o glicogênio, que é um polissacarídeo, que vocês entenderam que é uma fonte de energia animal. Tranquilo? Amido vegetal, fonte de energia vegetal, amido. Glicogênio, fonte de energia... não é fonte, desculpa, o termo correto ele é armazenado em glicogênio, tá? Como se fosse uma estrutura que vai ser armazenada, porque houve já uma absorção desses açúcares, e esses açúcares eles vão ser depois armazenados em glicogênio. Como também o amido, que é uma reserva, tá? O termo correto é reserva, tá? Nutricional, energética. Como o glicogênio também é uma reserva energética. Entendido, pessoal? Glicogênio, reserva energética animal, e amido, reserva energética vegetal. Sim ou não? Sim. Beleza. Não. Não entendeu? Vamos lá, agora a gente vai entender pior aqui que não. nessa parte. Vamos aqui para essa parte primeiro. Primeiro o amido, pessoal. Só o amido, um dos polissacarídeos, lembra? Polissacarídeos são o quê? Carboidratos grandes, que formam cadeias grandes de monossacarídeos, perfeito? Muito grandes.
E nesse caso, pessoal, o amido ele vai ser uma reserva energética das plantas. Todos nós precisamos de uma reserva energética, certo? Por quê? Porque a gente precisa viver, sobreviver, ter energia para fazer nossas funções e nossos órgãos internos precisam de energia também para realizar nossas funções. Okay? Por isso que a gente precisa de uma reserva energética. E as plantas também precisam dessa reserva energética, perfeito? Então, quem é a reserva energética principal das plantas? O amido, ok? E também é a principal fonte de energia da nossa alimentação. A gente precisa também muito de amido, porque é uma das principais fontes de energia para a gente também, ok? Só que depois esse amido vai ser transformado em glicogênio, que aí já é a reserva energética dos animais. Tranquilo? Vamos lá, vamos seguir aqui. E a digestão desse amido vai ser pela enzima amilase. Isso quer dizer o quê, professor? Que todos nós, né, que consumimos amido, precisamos dessa enzima aqui, tá? Para digerir lá. Ok? E o resultado em muitas moléculas é a formação de maltose, depois quebradas em glicose. Ok? Vamos lá, pessoal. Aí o glicogênio, como já havia dito, né, reserva energética dos animais. Então, a gente vai ingerir sacarose e depois vai ter uma reserva energética formada a partir desse glicogênio aqui. E a gente vai encontrar, pessoal, esse glicogênio, essa reserva energética dos animais, nos músculos e no fígado. Então, a gente vai encontrar muito glicogênio no fígado e também nos músculos. E vamos aqui para a celulose. Preparação aqui, quanto tempo eu tenho ainda? Tenho 7 minutos. Só, a celulose, né? A gente não consegue digerir essa celulose, tá? Só é digerida pela enzima celulase, que vai ser produzida por bactérias e protozoários, perfeito? Só que a gente encontra esse tipo de glicídio, esse tipo de polissacarídeo muito abundante na natureza, ok? Porque ela forma a estrutura das plantas, tranquilo? Aí temos também a quitina também a gente vai encontrar em muitos lugares, e a gente tem diversos tipos de polissacarídeos, tá? Aí essa quitina é um polissacarídeo estrutural, porque ela forma diversas estruturas dos seres vivos, tá? Muito semelhante à celulose. Ela também vai ser utilizada como sustentação e etc. A gente vai encontrar essa quitina na carapaça dos crustáceos, como caranguejo de siri, e também em algumas estruturas nossas também, como as unhas. A gente vai encontrar, né? Depois tem a pectina, que é um polissacarídeo indigerível, né? Absorve água formando gel, pessoal. Esse daqui vai absorver água e vai formar um gelzinho, ok? E ela retarda o esvaziamento gástrico. Então, ela é importante para retardar o esvaziamento gástrico, né? A questão da água no sistema gástrico, no estômago. A gente vai encontrar pectina, pessoal, nas cascas das frutas. Então, é importante a gente comer, às vezes, essas cascas de frutas para a gente ter uma melhor digestão, tá? Vocês já ouviram nisso? Já ouviram essa história? De comer algumas cascas de frutas, não todas, né? Aquelas que a gente consegue digerir, evidentemente, para ter uma digestão melhor, porque ela tem pectina. Sim ou não? Dormiram? Deixa eu ver se vocês estão por aqui. Professor. Ah, tá. Vamos lá. A gente também vai encontrar essa pectina em geleias, marmeladas, né? Como estabilizantes em bebidas e sorvetes. Ok? Mas aqui, pessoal, as principais que a gente tem que se ligar mesmo é o amido, que é a reserva energética das plantas, mas a gente precisa muito porque ela é uma fonte de energia para a gente, ok? O glicogênio, que é a reserva energética dos animais, que a gente vai encontrar nos músculos, no fígado, e a celulose, que forma a estrutura das plantas, ok? Tranquilo? Amido, glicogênio e celulose, que são os polissacarídeos. E aqui, pessoal, tem uma visão geral que eu achei interessantíssima essa daqui, para a gente terminar a aula de carboidratos, e a gente não vai conseguir entrar em lipídios, tá? A nossa prova vai só até carboidratos. Só aqui, ó, vamos ver aqui rapidinho para a gente poder entender, ó. Quais são os principais carboidratos? Monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos, perfeito? Aí, entre os monossacarídeos, nós temos
aqueles que vão ser classificados a partir do número de carbonos. Lembraram disso? Aí temos, por exemplo, os monossacarídeos que têm 5 carbonos, são conhecidos como pentose. E os monossacarídeos que têm 6 carbonos, conhecidos como hexose. E a estrela pop delas é a glicose. Perfeito? E também uma coisa interessante que eu não tinha falado ainda, que uma das pentoses que vocês vão estudar também, que é as pentoses que formam os ácidos nucleicos, tá? A gente vai estudar os ácidos nucleicos, DNA e RNA, e a gente também tem formação de açúcar, de monossacarídeo, para formar esses ácidos nucleicos aqui, o DNA e o RNA. No caso, é a ribose e a desoxirribose. A ribose vai fazer parte da constituição do RNA, e a desoxirribose vai fazer parte da constituição do DNA. Okay? Os dois são pentoses, açúcares monossacarídeos. Perfeito? E aqui, as hexoses, que a gente já estudou, né? Glicose, frutose, galactose, e assim por diante. São monossacarídeos que têm 6 carbonos, dando uma ênfase grande aí para a glicose, evidentemente. Frutose, né? O açúcar das frutas. Aí os sacarídeos, que a gente já estudou, né? Sacarose, lactose e maltose, se liga nessa junção aqui que eu falei para vocês, ó. Sacarose, glicose mais frutose, lactose, glicose mais galactose, maltose, glicose e glicose. E os polissacarídeos, importantíssimo, a celulose, né? O amido, reserva energética das plantas, o glicogênio, reserva energética dos animais. E nós paramos por aqui. Estão vivos? Estão querendo se jogar de uma ponte? Sim ou não? Sim. Sim? Sim, claro. Foi ruim assim? Todas as opções. Foi ruim assim? Mano, difícil decorar essas coisas, imagina pra prova. Sim. Isso é porque depois da aula de história. Eu vou tentar decorar, mas vai ser bem complicado. É difícil mesmo. Pois é, pessoal, nem tudo na biologia Professor, são cores, né? Professor, Só te garanto que eu vou trazer. O senhor tem um método de tipo de como se diz? É decorar as coisas, ficar na sua mente, assim, porque eu sou professor de biologia, o senhor teve um dia no nosso lugar como aluno. O senhor tem um método? Pessoal, a gente tem alguns esquemas que depois eu vou mostrar para vocês, né? Mas o método de aprendizagem mais, assim, que eu digo que é mais eficaz é vocês prestarem atenção na aula, depois ler o conteúdo como revisão e resolver os exercícios. Essa é uma fórmula simples, mas é eficaz. Aí tem alguns esquemas que eu posso trazer para vocês. Por exemplo, esse que eu mostrei é uma forma de vocês entenderem direitinho também o conteúdo, perfeito? Que a gente chama de professora de inglês. A professora de inglês falou que ela colocava nos papeizinhos, nas paredes, para decorar as coisinhas dela. Sim, também é um grande método. Isso daí é um grande método de memorização de aprendizado. A gente encontra diversos métodos aí que vocês vão encontrar no YouTube, como aprender mais fácil, tem várias técnicas aí, ok? Mas eu sou aquele da velha guarda, digamos assim, que até hoje eu estudo, tá? Então, eu gosto de assistir qualquer vídeo, ler, revisar e fazer exercício. Para mim, mas aí você pode fazer esquemas. Eu não tenho muita paciência para fazer esses esqueminhas, não. Mas se vocês tiverem, né, mapas mentais, é bem interessante isso aí também. Você grifar as coisas, vocês perceberam que, por exemplo, na minha apresentação eu gosto de grifar os pontos principais para vocês se ligarem nisso, tá? Que são os pontos principais da aula. Tranquilo, pessoal? Todos assinaram, deixa eu ver aqui, formulário, eu não tinha colocado o nome no formulário, agora eu coloquei. Tem 44 assinaturas, deixa eu ver aqui, para 47 estudantes, deixa eu parar a gravação, bora lá. Vocês têm aula agora, pessoal? Tem, né?